Agora, adentrando um pouco mais das perguntas frequentes, a gente vai discriminar um pouquinho mais de cada uma delas. As respostas objetivas foram dadas e agora a gente vai explanar um pouquinho, desenvolver um pouquinho mais para que o conhecimento seja difundido através das perguntas. Não fique tão vago. Então vamos lá. Quanto custa o metro quadrado da construção normal? Normal, aqui eu coloquei entre aspas porque é a tradicional, o jeito com que a gente vem construindo aqui no Brasil. Na região de Jundiaí, R$ 3.500. R$ 3.500 o metro quadrado construído. E o sustentável, 2.500, tá? Padrão médio, não é padrão alto nem padrão baixo. Padrão R1M. Construção sustentável dura? Dura sim. Uma casa ela é projetada para ter sua vida útil de 30 a 40 anos. E madeiras duram esse tempo, o eucalipto tratado dura 50 a 60 anos, se feito as devidas manutenções, certo? O concreto é um elemento durável, apesar de ser um material novo na vida do ser humano, né? Um material aí de 100, 200 anos no máximo. A madeira se prova, a madeira, o solo, a terra, a pedra, se prova bem durável. Quais materiais utilizar? Madeira, principalmente, é a fonte renovável e todo material aparente é uma vantagem do ponto de vista de baixo impacto, porque aí você não está colocando camadas e mais camadas em cima do material que poderia ser utilizado como aparente. Então, se você utiliza uma alvenaria estrutural aparente, você já está utilizando materiais inteligentes, que só o fato de você construir eles já são o próprio acabamento. Entende? Sou leigo na construção civil. Como fazer uma boa casa? O conceito de boa casa precisa estar bem entendido na sua cabeça, porque aí você não vai aceitar outras opções, porque o seu conceito está bem definido. Então, procurar entender o que é uma boa casa. Se esforce, né? Como você é leigo, se esforce para entender o que é uma boa casa. Vá atrás desse conceito. Depois, se você quiser, você pode ir atrás dos métodos, dos materiais para fazer essa boa casa. Ah, você viu vídeos, livros, sei lá, deu jeito de entender o que é uma boa casa. E aí você percebeu que uma boa casa ela precisa ser, aqui para nossa região, precisa ser ventilada, precisa ter insolações nos quartos, precisa ser uma casa que respira, uma casa arejada. Então, o seu conceito de boa casa já está sendo formado. E aí você percebeu também que mexer no terreno não é tão favorável. Fazer muros de arrimo não é tão favorável. Então, o seu próprio crivo já vai determinando o que é uma boa casa. E aí você vai deixando de ser leigo para ser um morador consciente. Você sabe o porquê a sua casa tem determinadas alternativas, entende? Se você deixar só na mão do profissional, às vezes esse profissional ele está atendendo uma demanda mercadológica que não necessariamente leva em consideração as necessidades da família. Às vezes é só uma necessidade de mercado, entende? Então cabe ao cliente, se ele quer uma boa casa, uma casa personalizada que atenda às necessidades dele, que seja enxuta, otimizada, eficiente, ele precisa entender
que é uma boa casa, para ele não aceitar menos do que isso. Como saber se contratei um bom profissional? Então, uma resposta está ligada na outra. Você vai começar a ter esse conceito de boa casa, o seu crivo vai aumentar. Você não vai aceitar um profissional que te coloque um material, vamos utilizar um concreto armado aqui para fazer os pilares da sua casa, depois a gente reboca. Você fala assim, não, vamos utilizar esse material aqui que é aparente. Então, tá vendo que você vai modelando o profissional também, além de ter a via de mão dupla. O profissional vai te trazer ideias. E assim vai sair um bom projeto, vai sair uma boa casa. Então, entenda se o profissional está indo de encontro com seus valores e se ele está disposto a resolver o seu problema. É mais rápido construir com baixo impacto? É, porque você está utilizando menos camadas de serviço, você está utilizando menos material, logo é mais rápido. Tem alguns métodos que são super rápidos. Tem alguns que demoram um pouco mais. Se você for construir com terra, por exemplo, é um processo que exige um tempo maior, natural. Se for fazer uma alvenaria estrutural, poxa, super rápido. Tem metragem mínima para construir e máxima? Veja bem, essa pergunta aqui ela é interessante, porque assim, se a pessoa ela já vem com essa formação até intelectual do que é uma boa casa, ela já tem entendido que uma boa casa é aquela que atende às necessidades e ponto. E essas necessidades já foram racionalizadas, ele já entendeu quais são as necessidades dele e as necessidades genuínas para ser eficiente. Então veja que tem uma coisa ligada na outra, e aí a metragem mínima para você construir, ah, a minha necessidade da minha família resolve em 50 metros quadrados. Bom, se você já passou por esse raciocínio de entender as demandas, entender a rotina, saber o que a sua família precisa, e tudo isso se encaixa em 50 metros quadrados, maravilha. Se você fez todo esse processo e chegou numa residência de 500 metros quadrados, maravilha. Se você fez tudo isso e chegou numa casa de 1.000 metros quadrados, poxa, quem sou eu para falar que as suas necessidades não são essas? Entende? Por isso que não há metragem mínima nem máxima. O que há é você entender o motivo pelo qual a sua casa tem 1.000 metros quadrados. Entender e fazer sentido para você. Se não fizer sentido, não é uma casa eficiente, não é uma casa otimizada. É simplesmente a expressão de algo que não seja racional ou expressão de outra coisa que a gente não trabalha aqui, não trabalha nessa linha. Para quem serve esse estilo de construção? Para a pessoa que já racionalizou as necessidades, para a pessoa que tem responsabilidade ambiental, então ela entende que o fato dela morar em algum lugar é uma responsabilidade dela cuidar e zelar por aquele lugar, tanto na parte de construção quanto ao longo da vida útil dessa edificação. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, principalmente por alguns motivos. Primeiro, porque a estética, geralmente de material aparente, já exclui uma parcela de pessoas. Eu não gosto de bloco aparente, eu não gosto do estilo industrial, eu não gosto do estilo rústico, eu gosto do estilo moderno, parede branca lisinha assim e só. E mármore e que mais que a gente está utilizando no sistema moderno? E LED, e forro embutido e fachadas quadradas. Então já excluiu essa parcela da população que só gosta disso e não está aberta para outras alternativas. Portanto, já não é para todo mundo. Outra,
Outra questão, responsabilidade ambiental. Se a pessoa está preocupada em fazer a sua casa com o mínimo de impacto possível, porque tem mais pessoas querendo morar no mundo e tem mais pessoas que virão no mundo, portanto, se ela fazer só o necessário para ela e o necessário confortável, ela está fazendo a parte dela e dando a possibilidade das pessoas fazerem a parte delas também, independente do que elas façam. Então já exclui essa parcela de pessoas que não estão com essa preocupação. Pode financiar? Pode. A Caixa, o Banco Caixa, tem alguns tem algumas regiões que não aceitam, por exemplo, tijolo ecológico, a casa inteira de tijolo ecológico. Você precisa criar estratégias de acordo com a aprovação. Isso você precisa ver com o correspondente do seu banco do financiamento. Mas eu sei que madeira roliça aceita, tijolo ecológico desde que seja estrutura mista. Então, às vezes você faz a garagem de um material, por exemplo, concreto, e o resto você faz de tijolo ecológico, eles aceitam, porque aí classifica como mista. Então tem uns macetezinhos aí que dá para financiar. Por que poucas pessoas estão construindo desse jeito? Aqui tem muitas opções, né, para essa resposta, mas principalmente porque não está sendo fomentado e não é popular você fazer só o necessário. Você viver, né, você construir a sua casa só com o básico necessário e confortável. Isso não é popular, isso não é divulgado. Portanto, é mais difícil de as pessoas terem acesso a esse conhecimento. E as técnicas também, né? Hoje em dia a gente tem um padrão que é o moderno, pós-moderno da construção, que demanda muito material, demanda volumes e volumes de material para construir e depois também geram volumes e volumes de resíduos, porque é tudo muitas camadas, né? A parede tem duas, três, quatro camadas, o teto mesma coisa, o chão a mesma coisa, então a gente está envolto por camadas de materiais e esses materiais são chegados oriundos de vários lugares. E isso se popularizou, entende? Então, tem pouca pessoa construindo porque não é tão difundido. Mas a pessoa que entende as vantagens de construir com baixo impacto ambiental e um sistema econômico, ela entendendo a maravilha que é, ela adota, entende? Então é só a porta de entrada. Entrou para esse mundo, viu que é melhor, rejeita o padrão que tem. Só precisa desse pontapé. Quais as três vantagens de construir com baixo impacto? Nem me recordo mais quais que eu falei no primeiro vídeo, mas responsabilidade ambiental é uma vantagem, né? Não que isso seja vantagem no sentido de tirar proveito ou alguma coisa assim, não. Mas é uma vantagem porque ao longo do tempo a gente vai ter material para todo mundo, e isso é uma vantagem. Logo vai ficar, o preço vai se manter. Se começar a ter, é, vamos dizer, extinção, vamos supor que o cimento comece a se extinguir, começa a ficar muito caro, né? E aí vai ser uma desvantagem. A vantagem, responsabilidade ambiental, é bastante econômico. Então, às vezes a pessoa tem o sonho de construir a própria casa, desse jeito é mais viável. A pessoa se aproxima mais da concretização desse sonho. É uma baita vantagem. E é, é o jeito mais eficiente de construir hoje em dia, dado, dados os materiais que a gente tem disponível. Essas formas são as mais eficientes, otimizadas, né? Existem vários jeitos de fazer as coisas pelo mundo. Existem vários jeitos de fazer um bolo, mas existe um jeito, com os materiais que você tem disponível,
é o jeito mais eficiente de você fazer. Você gasta menos gás, menos material e o resultado fica bom e gostoso. Entende? Uma analogia do bolo com a casa. Por que que a construção civil tem grande impacto no meio ambiente? Veja, a gente está falando de um objeto de estudo grande, proporcionalmente, volumetricamente, bastante grande. Casas ocupam muito espaço na paisagem. E para a gente construir elas, a gente precisa realocar materiais. Então a gente pega um pouco lá de cimento que é extraído, aí a gente pega um pouquinho de tijolo que é extraído também, é feito na olaria, a gente pega metal que é feito em outro lugar na usina, a gente vai pegando várias coisas e junta, né, constrói um grande abrigo. E veja bem, o concreto hoje em dia, 2024, é o segundo material mais utilizado no mundo inteiro. Só perde para água. E o engraçado é que no concreto vai água. Então, assim, é muita coisa que a gente usa de concreto. Isso tem um impacto violento. 3 dicas para economizar na obra. Materiais aparentes é assim, top 1. Top 1. Use materiais aparentes. 20, 30% da sua casa já reduz o custo. Faça um bom estudo da paisagem, da bioclimática, para você criar soluções, aberturas, janelas, ventilação, que seja favorável à edificação e não desfavorável. Porque vamos supor que você crie soluções aleatórias que você viu na internet e dê um Ctrl+C, Ctrl+V no seu projeto. Só que a hora que você construiu, naquela parede que era super linda no projeto, começa a bater muito sol ao ponto de esquentar tanto a edificação que você precisa criar várias soluções do lado de fora, do lado de dentro, colocar ar-condicionado, fazer um beiral maior, ou seja, você vai ter que começar a adaptar a casa, coisa que você poderia fazer já no projeto, entende? Essa questão de ar-condicionado, ventilador, é só uma, né? Tem várias outras. O clima é extremamente necessário entender o clima. Como é que se comporta no sol, na chuva, no inverno, no verão? Como é que é o vento, como é que é o clima, como é que é a temperatura? E a terceira dica é, na hora de você estiver executando os serviços da obra, contrate ou um engenheiro responsável, que ele coordena, faz toda a gestão da obra, e peça para ele contratar os serviços por empreita, para não ter que pegar uma pessoa só, uma construtora ou uma empreiteira, por mais que o nome seja empreiteira, às vezes pega o serviço inteiro, então faz da fundação ao acabamento, famoso chave na mão. Às vezes isso é bastante custoso, porque o construtor ele quer ganhar em cada etapa. Ele quer ganhar na fundação, ele quer ganhar no piso, no acabamento, na parede, no telhado. Ou seja, ele vai pegando 10, 20, 30% em cada uma delas, no final fica muito custoso. Fica muito custoso você fechar um pacote com o empreiteiro, por mais tentador que seja, assim eu me livro de dor de cabeça. Um jeito fácil é você contrata um engenheiro que vai gerenciar tudo isso, não vinculado a nenhuma empresa, e aí você ou ele, dependendo do contrato que você fechou com ele, vai fechando por empreita. Então pega uma equipe para fazer a fundação. Ah, o que a gente vai fazer na fundação? Ah, é baldrame, é simples. Então o pedreiro e o ajudante resolve o problema. Vai atrás desse pedreiro e ajudante e só faz esse serviço com ele.
entende? Porque se ele pegar um serviço só, ele não vai jogar uma porcentagem lá em cima. Ele vai ganhar o dele e vai sair fora. E assim com a estrutura, e assim com a parede, e assim com o revestimento. Às vezes você pode conciliar, pegar dois serviços com uma mesma equipe, consegue até um preço de repente mais barato, entende? Mas não pega muito serviço com uma empresa só não, que aí começa a ficar custoso. Ao menos que for bastante vantajoso você fechar todos os serviços com um. Aí sim, aí não faz sentido, né? Geralmente é mais caro. Comprar, construir ou alugar. Construir do jeito baixo impacto ambiental e econômico, lidera. Não tem jeito. É o mais barato. É o que você consegue a sua casa, o seu patrimônio, algo físico que é seu, que está no seu nome, de um jeito mais barato. Comprar é só se você, assim, não tô disposto de jeito nenhum, Luiz, a ter dor de cabeça com obra. No passado já aconteceu isso, isso, isso. Com meu pai aconteceu isso, isso, isso. Com meu vizinho aconteceu. Portanto, eu não quero obra para minha vida. Entendo, você está traumatizado. Fazer o quê? Não constrói, né? Porque a chance de dar pepino e você perder a cabeça é grande. Então compra, compra direto. Tem essa opção no mercado, entende? Tá tudo bem. Compra a casa. Você vai pagar mais caro. Você vai pagar geralmente o dobro, né? Para construir você, vamos supor uma casa de 100 metros quadrados. Para construir você gastaria 250 mil. Para comprar direto você investiria 500 mil. Geralmente é o dobro. Alugar. Ah, quando que alugar é a melhor opção? Quando você quer ter mais liberdade. Porque veja bem, quando você constrói, quando você compra, é um patrimônio seu no seu nome e aquele lugar físico dificilmente você vai conseguir alterar. Você não consegue pegar sua casa e levar para outro lugar. Então, te prende um pouco em questão de deslocamento. Alugar, você pode ter casas tão boas quanto por períodos determinados. 2, 3 anos. E aí para a próxima, esse ano eu quero morar aqui, ano que vem eu quero morar em outro lugar. Não faz sentido você construir em cada lugar que você for. Faz sentido você comprar uma casa em cada lugar que você for. Ah, não, Luiz, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de Jundiaí, minha família é daqui, eu trabalho aqui, eu quero viver aqui. Então constrói. Ah, não, mas construir tem o trauma, então compra. Entende? Esse é a linha de pensamento. É possível saber quanto a obra vai custar antes de iniciar? Sim. Quando a gente termina o projeto arquitetônico, e o arquitetônico, gente, só serve para uma coisa, para você ver a arquitetura. Entende? Faz a maquete virtual, coloca os moradores para observar a maquete virtual, como vai se comportar cada coisa, beleza. É para isso que serve o projeto arquitetônico. Eu sinto que às vezes a gente perdeu a mão em fazer tanto frufruzinho no projeto que a gente esqueceu da importância dele, é só para saber se vai servir ou não. Só para ver a arquitetura do lugar. Não é para ver, ai, será que eu coloco a tomada 1,10 m ou 30 centímetros? Ah, será que eu coloco o revestimento claro ou escuro nessa parede? Isso é importante, isso é legal, mas é lá depois. Depois. A arquitetura é para saber tamanho de cômodo, localização no terreno, como é que está batendo o sol, como é que está batendo o vento, como é que vai ser na chuva, como é que vai ser no sol. Vai precisar de movimentação de terra, como é que vai ser a parte de circulação de pessoas, de veículos, de animais, como é que vai ser a circulação no meio dessa casa aí. Pô, tá show de bola a circulação. Maravilha.
Aí o que que você faz? Escolhe os materiais. Terminou o projeto arquitetônico, viu? É isso mesmo que eu quero. Atende minhas necessidades, não tem nem mais nem menos. É isso. A arquitetura serve, no meu ponto de vista, tá? Serve para isso. Nem mais nem menos. É isso. E aí você faz o seguinte: escolhe os materiais. Para esse tipo de arquitetura, eu vou utilizar esses materiais. Eu quero uma coisa barata, uma coisa de baixo impacto. Para escolher os materiais. Maravilha. E aí o que que você faz? Escolher os materiais, levanta todo o material da obra. Então faz o passo a passo. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Fundação, estrutura, parede, cobertura, fechamento, hidráulica. Faz todas as etapas da obra. Coloca todos os materiais lá dentro. Vê quanto que esse material está custando. Chegou no valor final da obra. Vê quanto o material custa e vê quanto que estão pedindo para executar com esses materiais, ou seja, mão de obra. E aí você vai ter o valor da sua obra antes de iniciar a obra. E isso é bastante preciso, desde que seja feito por um engenheiro, por um orçamentista, por uma pessoa que entende de orçamento, você vai saber com bastante precisão. Eu falo de 5 a 10% de tolerância, tá? Para mais ou para menos. Então você viu lá no seu orçamento de obra. E para chegar nesse orçamento de obra, gente, não precisa de muita coisa. Não precisa, entende? E é a decisão mais importante que precisa ser tomada. Quanto que vai custar a sua obra? Dá para construir em qualquer terreno? Dá, dá. Você só precisa saber o que que você quer construir, como e de qual forma você vai fazer isso. Mas dá. Ah, o terreno é uma pirambeira de 20 metros quadrados, de 20 metros de declividade. Dá para fazer, né? Se a sua ideia é fazer cabanas, poxa, faz cabanas em cima de pilotis, tranquilo. Ah, não, minha ideia é fazer um shopping center. Vai ficar caro. Quais projetos para iniciar uma obra? Aqui eu falei bastante nisso aqui, né? Uma arquitetura bem feita é suficiente. Para uma casa de 100 metros quadrados, mais do que suficiente para iniciar. Agora, depende do nível de complexidade da obra, você vai precisar de outros. Alvenaria estrutural, eu recomendo muito, assim, item obrigatório, fazer projetos de hidráulica e elétrica, alvenaria estrutural. Por quê? Porque precisa ser muito bem pensado antes de você começar a executar. Se for para você decidir na hora que o pedreiro está sentando o tijolo, vai dar caca, vai dar merda. Então pensa antes, faz todos os encaminhamentos possíveis, simula no computador e aí na obra você só executa, certo? Ah, a casa vai ser uma estrutura simples, com paredes de vedação que vai poder quebrar e quebrar no sentido de poder fazer aberturas para passar passagem de hidráulica, elétrica. Ou seja, você tem uma flexibilidade muito grande. Muitas das vezes não é nem necessário, não é necessário projeto de hidráulica e elétrica. Uma casa térrea, uma casa tranquila. Gente, um, dois, 3 dias de um encanador, de um bom encanador, resolve o problema, acompanhado do engenheiro. As bitolas geralmente são padrões, não tem muito segredo. É realmente, às vezes, um gasto desnecessário que ocorre. Talvez o morador, por medo, não, eu preciso fazer todos os projetos para não ter desculpa do cara errar na minha obra. Veja, se o cara não for bom, ele vai errar com ou sem projeto, tá? Se ele for bom, ele vai executar. E se ele vê que não é possível executar, ele vai pedir o projeto. É só isso, entende? Ah, realmente, vamos parar a obra porque não tem um projeto de hidráulica que é necessário. Se for preciso, a gente para.
A gente tomou a consciência de iniciar a obra sem um projeto de hidráulica, mas a gente não vai comprometer a obra por conta disso. Se for realmente necessário, a gente vai para as outras atividades. O que que a gente pode ir adiantando enquanto esse projeto é feito? Ou só esse detalhamento é pensado? Às vezes acontece muito isso. A gente se depara com um problema na construção, isso acontece muito em todas as obras. A gente se depara com um problema que não foi previsto em nenhum lugar anteriormente. Aconteceu esse problema, Luiz. Tá, para essa atividade, vai fazer outra. Deixa eu pensar. Hoje à noite eu vou pensar nisso. Amanhã cedo eu te dou a resposta. Acabou. Você não precisa levar para frente uma decisão que está meio bamba. A hora que eu tiver à noite tranquilo, sem agitação da obra, eu estou pensando no problema. Como é que eu vou resolver aquilo? Assim, assim, assado. Pega a referência aqui, pega a norma aqui, pega projeto similar aqui, pega ali, pega ali. Opa, dá para fazer isso aqui. Chega lá no outro dia na obra, ó, faz isso aqui. Fez, morreu o assunto. Entende? Fez, morreu o assunto. Agora, o profissional localizou que tem algo que é desconhecido e mesmo assim arriscou ou decidiu fazer algo que não estava especificado. Aí é questão de profissional, não é nem questão de projeto, não é nem questão de nada. Entende? Claro que a gente não vai colocar toda a responsabilidade só em quem está executando. Quem está gerenciando, quem está vendo, quem está planejando tem uma parcela disso também, certo? É um conjunto. Maravilha? Casas unifamiliares, 100, 150, até 300 metros quadrados, dificilmente vai ser item obrigatório você fazer projeto de fundação, projeto de hidráulico, projeto de elétrica. Veja, se começar a ter um grau de complexidade, uma casa de 3 andares, aí você precisa começar a pensar muito mais em questão de tubulação, questão de cargas e tudo mais. Uma casa térrea, Luiz, pô, de verdade, assim, eu entendo a importância de um projeto e não estou negligenciando isso. Mas eu também não estou colocando todas as minhas fichas em um projeto de hidráulica, um projeto de elétrico, um projeto de iluminação, de gesso, de... Às vezes não é isso que vai encarecer ou baratear sua obra, entende? Explanados aqui, a parte 2 do vídeo quis trazer um pouco mais de conteúdo e se ajudou alguma pessoa, se ajudou alguma família a construir de maneira mais sustentável e ecológica, a missão está sendo feita. Abraço.